O sol de 1852 em Goiás ardia com uma intensidade que parecia querer derreter a própria pedra do solo avermelhado. Na vasta e opulenta fazenda Porteira do Sol, o coronel Agenor Vilela, um homem cuja palavra era lei e cujo olhar frio podia congelar o mais corajoso dos escravos, supervisionava a colheita de algodão. Agenor era a personificação do poder patriarcal, temido por todos que dependiam de sua benesse ou de seu chicote. No entanto, sob a armadura de autoridade e a fachada de respeitabilidade social, fervilhava um segredo que, se revelado, poderia implodir seu império, a existência de Tomás. Tomás, seu filho bastardo, fruto de um breve e desastroso deslize com uma agregada da casa, havia crescido à sombra, mas não na ignorância. Seus traços, inegavelmente parecidos com os do coronel, eram uma afronta constante, um lembrete vivo da falha moral que Agenor jamais admitiria publicamente. O rapaz, então com 17 anos, possuía a inteligência perspicaz do pai, mas a alma, ainda que ferida, carregava um desejo reprimido de pertencer. Agenor, por sua vez, via em Tomás apenas a evidência de sua fraqueza, a mancha que sua esposa, Dona Eulália, fazia questão de ressaltar com olhares cheios de ressentimento silencioso. A pressão social para manter a linha de sucessão limpa e a herança intocada tornava a presença de Tomás insuportável. Certa noite, na escuridão abafada do seu gabinete, enquanto revisava os livros de contas que atestavam sua riqueza, uma riqueza que tinha o suor e o sangue de homens e mulheres acorrentados, Agenor tomou a decisão que selaria seu destino e o de seu filho. Ele não podia simplesmente matar o rapaz. A repercussão seria fatal para sua reputação na sociedade de Vila Boa. Mas ele podia fazer algo pior. Algo que demonstrasse seu controle absoluto sobre o destino daquele que carregava seu sangue, mas não seu nome. Ele o venderia, não para longe, onde o tempo poderia diluir a memória, mas para um vizinho, o fazendeiro Ramiro Bastos, um homem conhecido por sua brutalidade desmedida, cujas terras faziam divisa com a Porteira do Sol. A ideia de ver Tomás sucumbir sob o açoite de outro homem, de vê-lo despojado de qualquer vestígio de sua vida anterior, era um bálsamo perverso para o orgulho ferido do coronel. Ele orquestrou a transação com a mesma frieza com que assinava a libertação de um cão de caça. Tomás não seria informado, seria simplesmente entregue. A vingança de Agenor não seria a morte, mas a anulação da identidade do seu próprio filho. Quando a manhã seguinte rompeu, os grilhões já estavam prontos, esperando para apertar os pulsos do jovem que, sem saber, caminhava para o limiar de uma nova vida de sofrimento, mas inconscientemente, também para o ponto de inflexão de sua futura e terrível retaliação. O coronel sorriu. A ordem seria restaurada em sua casa, custasse o que custasse a alma do seu sangue. A notícia, quando chegou, não veio com um aviso, mas com a ação direta. Tomás estava supervisionando a ferraria da fazenda, o cheiro de carvão e metal quente sendo um conforto familiar, quando dois capangas robustos do coronel, os irmãos Inácio e Zeca, se aproximaram com expressões que não deixavam espaço para questionamentos. Não houve explicação, apenas o som áspero do ferro frio tocando sua pele. Os grilhões foram colocados em suas mãos e tornozelos com uma violência desnecessária, e ele foi arrastado para fora da cocheira, sob o olhar chocado e aterrorizado dos demais agregados e escravizados, que mantiveram os olhos fixos no chão lamacento. Tomás tentou resistir, a fúria juvenil irrompendo em gritos sufocados, perguntando por seu pai, por seu dono, mas os tapas e a força bruta o silenciaram. Ele foi jogado na parte de trás de uma liteira coberta, destinada a carregar cargas valiosas, não um ser humano. Era o tratamento dado a uma mercadoria de alto valor, mas desumanizada. A jornada até a fazenda vizinha, a Serra Crua de Ramiro Bastos, foi um pesadelo de sol escaldante e solavancos brutais.
O silêncio dos capangas era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Tomás, sufocado pelo pó e pela humilhação, começou a processar a verdade nua e crua. Seu pai o havia vendido. A palavra pai se desintegrou em sua mente, substituída pela imagem fria e calculista de Agenor Vilela. Ao chegarem à Serra Crua, o ambiente era palpavelmente mais sombrio. Ramiro Bastos era um homem grande, de rosto marcado e olhos pequenos e vívidos, que avaliou Tomás com a mesma atenção que daria a um lote de gado. O coronel Agenor estava presente, encostado em um pilar da varanda, um copo de aguardente na mão, a expressão impassível como uma estátua de mármore. O encontro entre pai e filho foi marcado pelo mais absoluto vazio. Agenor não olhou diretamente nos olhos de Tomás, falando apenas com Ramiro como se o jovem acorrentado fosse um objeto deixado para trás. É forte, Ramiro, inteligente, mas precisa de disciplina. Uma lição para que entenda seu lugar. Tomás sentiu o sangue gelar, mas a dor da traição era mais forte que o medo. Ele memorizou a cena, gravou a indiferença do homem que o gerou. A transação foi fechada com um aperto de mão seco e o som do pagamento sendo contado. A última coisa que viu de Agenor foi seu costas virando-se, retomando a trilha de volta para a Porteira do Sol, deixando Tomás para apodrecer na sombra da Serra Crua. A chegada à Serra Crua marcou o início da desumanização metódica de Tomás. Ramiro Bastos não era apenas cruel. Ele era um artista do sofrimento psicológico e físico. A primeira noite foi passada em um galpão escuro e infestado, destinado aos escravizados recém-chegados ou aos que haviam demonstrado indisciplina grave. O cheiro era de excremento, suor velho e mofo. Pela manhã, Tomás foi forçado a se juntar ao grupo de trabalho mais pesado, a abertura de uma nova frente na lavoura de mandioca. Um trabalho que exigia arrancar troncos e revolver a terra compactada sob o sol implacável de Goiás. A roupa que lhe deram era grosseira e já manchada pelo tempo e suor de outros. O chicote de couro cru, reservado para os recalcitrantes, logo encontrou seu alvo. A primeira chibatada não foi dada por Ramiro, mas por um feitor particularmente sádico chamado Firmino, que soube imediatamente que o recém-chegado carregava um ar de desafio perigoso. Tomás, apesar da dor lancinante que rasgou suas costas, se recusou a cair de joelhos no primeiro impacto. A lembrança do rosto frio de seu pai funcionou como um combustível amargo. Ele apertou os dentes, sentindo o gosto metálico do sangue escorrendo de seus lábios. Ele suportou a primeira rodada de castigo com uma resistência que surpreendeu Firmino e intrigou Ramiro, que observava à distância. Para Ramiro, essa resistência não era sinal de força, mas de arrogância a ser esmagada. Nos dias que se seguiram, o tratamento se tornou sistemático e refinado em sua crueldade. Ele era isolado dos outros escravizados, temido por eles por ser o filho do coronel. Uma ligação que o tornava perigoso e intocável. Tomás percebeu que a força bruta sozinha não seria suficiente para sobreviver, quanto mais para se vingar. Ele começou a observar. Ele estudou o ritmo da lavoura, o padrão das rondas dos feitores, a hierarquia sutil entre os escravizados mais antigos e, principalmente, a rotina de Ramiro e suas fraquezas. Ele aprendeu a fingir submissão completa, a baixar a cabeça no momento certo, a aceitar o castigo como inevitável, mas a guardar a fúria como um tesouro escondido sob as cinzas da sua nova identidade. Um escravo qualquer, sem nome, apenas força de trabalho. Cada golpe recebido era um juramento silencioso, uma semente de ódio plantada na terra árida de sua alma, esperando a chuva certa para brotar em vingança. Ele não era mais Tomás, filho do coronel. Ele era uma arma sendo afiada no inferno da Serra Crua. Os meses se arrastaram sob o jugo de Ramiro Bastos, e Tomás transformou o cativeiro em uma universidade forçada. A dor se tornou um mapa sensorial,
e a necessidade de sobrevivência aguçou seus sentidos a um nível extraordinário. Ele compreendeu que a vingança não seria imediata. Precisava de tempo, conhecimento e aliados, ou pelo menos de um distanciamento do olhar constante de Ramiro. Ele se ofereceu para tarefas mais técnicas, quando possível, aproveitando o momento em que Firmino estava bêbado ou desatento, sempre com uma expressão de servidão absoluta. Sua inteligência, herdada de Agenor, começou a ser aplicada não para o campo, mas para a estratégia. Ele notou que Ramiro, apesar de sua crueldade, era descuidado com os detalhes financeiros e possuía um temperamento volátil, mas previsível. Por outro lado, ele começou a criar laços discretos, mas significativos, com os escravizados mais velhos e com aqueles que, como ele, possuíam algum conhecimento fora da lida braçal. Um homem chamado Zé Pequeno, um ex-cozinheiro com mãos ágeis e um conhecimento profundo de ervas e venenos naturais, tornou-se um contato crucial. Zé Pequeno, vendo em Tomás uma faísca de inteligência que há muito não via em um recém-chegado, começou a lhe ensinar os segredos da mata adjacente à fazenda, caminhos secretos, plantas que curavam e as que matavam lentamente, e, do mais importante, a linguagem não verbal da fazenda. Tomás, por sua vez, usava sua memória fotográfica para absorver informações da Casa Grande, escutando conversas sussurradas de capatazes sobre dívidas, propriedades e os segredos da própria fazenda Serra Crua. Ele descobriu que Ramiro estava acumulando dívidas crescentes com agiotas da capital e que sua relação com o coronel Agenor, embora de vizinhança, era baseada em uma rivalidade antiga, mascarada por uma fachada de parceria. A vingança de Tomás começou a tomar forma. Ele não queria apenas a morte de Agenor. Ele queria a destruição completa de tudo o que seu pai prezava. O plano inicial de uma fuga simples foi descartado. O plano agora era a ruína. A paciência ensinada pela dor era sua maior arma. Ele começou a economizar migalhas de comida, a esconder pedaços de metal afiado e a mapear mentalmente a estrutura de poder da Serra Crua, aguardando a oportunidade perfeita para usar o conhecimento que seu pai lhe deu de forma perversa, a perspicácia contra ele próprio. Oportunidade de tecer o primeiro fio de sua vingança surgiu durante uma grande festa de colheita organizada por Ramiro Bastos, um evento que, ironicamente, expunha suas fragilidades financeiras através da ostentação forçada. Tomás foi mantido de fora, trabalhando na limpeza dos estábulos, mas sua audição estava atenta. Ele havia cultivado um relacionamento de aparente utilidade com um dos escravizados mais antigos, um homem chamado Mestre Jeremias, responsável pela manutenção das ricas ferragens e, crucialmente, pelo acesso aos pergaminhos e documentos menores que Ramiro mantinha desorganizados em um pequeno escritório anexo ao depósito de aguardente. Jeremias, ciente do olhar diferente que Tomás carregava, arriscou-se a entregar-lhe um pedaço de papel, dobrado várias vezes, que ele havia retirado de um lote de resíduos de papelaria. O papel continha anotações sobre o preço do café em Anápolis e um esboço de letras miúdas, que Tomás reconheceu como sendo uma promissória parcialmente paga, endossada pelo próprio Ramiro. O agiota, cuja reputação era tão terrível quanto a de Ramiro, se chamava Silva e morava em uma cidade distante, mas suas cartas de cobrança eram implacáveis. Tomás percebeu que aquela era a chave para a primeira etapa, desestabilizar o presente de Ramiro, criando um vácuo de atenção que o levaria a fazer negócios precipitados com Agenor. Trabalhando durante a noite, sob a luz fraca de um pedaço de carvão roubado, Tomás começou a reproduzir a caligrafia de Ramiro. Ele não sabia escrever como um homem livre, mas ele sabia imitar a forma rude e desleixada que via nas assinaturas. Com a ajuda de Zé Pequeno, que forneceu um pigmento escuro e espesso à base de cinzas e gordura, Tomás forjou um bilhete simples, mas devastador, endereçado ao agiota Silva,
O bilhete afirmava que Ramiro havia liquidado a dívida na véspera, mencionando um valor ligeiramente inferior ao real, e pedia que a papelada da garantia fosse enviada imediatamente para a fazenda do coronel Agenor Vilela, pois Ramiro estaria em viagem de negócios urgentes com seu vizinho. O risco era imenso. Se descoberto, a morte seria certa e lenta. No entanto, a dor do passado o havia tornado destemido. Ele confiou o bilhete a um jovem moleque de recados, prometendo-lhe uma porção extra de rapadura por uma entrega urgente à estalagem da cidade vizinha. A tática era simples: fazer com que o agiota, esperando o pagamento, enviasse a documentação para a Porteira do Sol, forçando um confronto público, ou pelo menos, uma comunicação por escrito entre os dois coronéis, o que exporia a tensão oculta entre eles. O plano de Tomás era transformar o ódio de Ramiro por suas dívidas em uma desconfiança aberta contra seu amigo, Agenor, preparando o terreno para o golpe principal. O efeito da carta forjada foi mais rápido e violento do que Tomás previra. O agiota Silva, recebendo a informação de que a dívida havia sido paga, mas ao mesmo tempo notando a discrepância no valor e a menção ao coronel Agenor, ficou furioso com Ramiro por tentar enganá-lo, e com Agenor por parecer estar intermediando o negócio sem sua autorização. Em vez de esperar, Silva enviou um mensageiro de volta à Serra Crua, exigindo a presença imediata de Ramiro e ameaçando divulgar os detalhes de suas transações fraudulentas para as autoridades da capital, mencionando explicitamente o coronel Agenor como cúmplice em potencial. O pânico tomou conta de Ramiro Bastos. A tensão estourou na varanda da Serra Crua. Ramiro, desconfiado e desesperado, confrontou Agenor Vilela durante um encontro de rotina sobre limites de terra. A discussão escalou rapidamente. Ramiro acusou Agenor de tentar minar seus negócios com Silva, de ter conhecimento da dívida e de usá-la como alavanca para comprar parte de sua terra por um preço irrisório. Agenor, mantendo sua postura de inatingível dignidade, negou veementemente, mas sua irritação era visível. Ele temia que Ramiro, em sua fúria, pudesse, por vingança contra ele, desvelar o segredo de Tomás, embora o coronel ainda subestimasse a capacidade de seu filho de influenciar os eventos. Tomás, observando tudo da distância da cozinha, sentiu uma satisfação gelada. A amizade dos poderosos era tão frágil quanto o papel. Ele viu a primeira rachadura. Agora, ele precisava de mais lenha. A próxima etapa exigiu mais ousadia. Sabendo que Ramiro estava distraído com a ameaça de Silva, Tomás usou seus momentos de trabalho noturno para investigar a área de armazenamento de pólvora e munição, um barracão mal vedado nos fundos da fazenda. Com a ajuda de mestre Jeremias, que forneceu pequenos sacos de terra seca e areia, e Zé Pequeno, que lhe ensinou a misturar esses elementos com grãos de pólvora, Tomás começou a sabotagem silenciosa. Ele não queria uma explosão imediata, mas sim uma degradação lenta e imperceptível da carga. A pólvora, misturada com material inerte e exposta à umidade sutil do barracão, perderia potência gradualmente. Quando Ramiro precisasse de armamento para se defender de Silva, ou pior, para disciplinar um grupo de revoltados, suas armas falhariam. A desconfiança entre Ramiro e Agenor aumentava, e a preparação para o desastre militar de um deles estava em andamento, orquestrada pelo escravo que um dia foi o filho bastardo de um dos coronéis. A vingança de Tomás não se limitava à destruição material. Ele queria a destruição moral de Agenor Vilela, a exposição de sua hipocrisia perante a sociedade que ele tanto prezava. O momento ideal surgiu com a visita de um juiz de direito itinerante à região, um homem conhecido por sua rigidez moral e que se hospedaria temporariamente na casa de Agenor, pois era a morada mais imponente e respeitável nas proximidades. Tomás sabia que se conseguisse chamar a atenção do juiz para a situação de Tomás, o escândalo seria inevitável.
Ele precisava de uma prova irrefutável de que ele era filho do coronel, ou pelo menos de algo que fizesse o juiz questionar a moralidade do anfitrião. Através de Jeremias, Tomás conseguiu um objeto pessoal de Agenor que havia sido descartado por Dona Eulália, um pequeno medalhão de prata que o coronel usava em sua juventude, um presente de sua própria mãe, que Agenor havia guardado secretamente, mas que acabou sendo levado para o lixo por engano. O medalhão tinha um brasão de família quase apagado. Tomás não podia se aproximar do juiz, mas ele podia criar uma pista. Usando uma pequena ferramenta de metal que havia afiado por meses, ele entalhou discretamente a letra T, a inicial de Tomás, ao lado do brasão no medalhão. Depois, ele usou um dos seus poucos momentos de liberdade forçada para deixar o objeto cair sutilmente no pátio central da Porteira do Sol, perto do caminho que o juiz faria ao sair para inspecionar uma propriedade vizinha. A esperança era que Agenor o visse e, em pânico, lhe mandasse destruir, ou que o juiz o encontrasse e, notando a inscrição incomum, questionasse Agenor sobre o objeto. Agenor, ao ver o medalhão, sentiu o pânico gelado que não sentia desde a juventude. Ele o reconheceu imediatamente. Sua fúria foi tamanha que ele gritou com os capatazes, ordenando que ninguém chegasse perto do objeto. A cena foi testemunhada por vários agregados e, mais importante, pelo juiz, que notou a desproporcionalidade da reação do coronel por um mero pedaço de metal. O juiz, um homem que valorizava a discrição, mas abominava a tirania, já tinha ouvido sussurros sobre a dureza de Agenor. O pânico visível do coronel e a súbita ausência de Tomás, que havia sido arbitrariamente trancado no depósito, longe de qualquer contato, acenderam uma luz vermelha em sua mente. A fofoca sobre um filho bastardo, antes ignorada, ganhou peso. O juiz não agiu imediatamente, mas começou a investigar os registros de compra e venda de escravizados da região, focando em qualquer transação que parecesse suspeita ou recente, envolvendo o coronel Agenor e Ramiro Bastos. Tomás, do seu confinamento, soube que a armadilha moral estava montada. A ruína financeira de Ramiro era a isca. A exposição da desonra de Agenor seria o prato principal. O momento culminante chegou com a visita inesperada de uma força policial judicial, acompanhando o juiz à fazenda Serra Crua, sob o pretexto de investigar denúncias sobre o tratamento desumano dos escravizados. Uma acusação que Ramiro Bastos não conseguiu abafar a tempo, pois sua briga com Agenor havia exposto suas fraquezas ao público. Ramiro, já enfraquecido pela sabotagem das armas, muitas das quais falharam ao tentar disparar contra os oficiais, foi pego de surpresa e, em um ato de desespero, tentou fugir para a Porteira do Sol, buscando a proteção do antigo aliado. A cena era caótica. Ao mesmo tempo, a polícia judicial, seguindo as pistas levantadas pelo juiz sobre a compra forçada de um jovem de características incomuns por Ramiro, dirigiu-se à Porteira do Sol, onde Agenor tentava manter a calma, enquanto recebia o mensageiro de Silva com ameaças mais severas, expondo a fraude da dívida. Tomás, que havia sido solto por mestre Jeremias momentos antes da chegada dos oficiais, saiu do depósito. Ele estava magro, marcado, mas seus olhos ardiam com uma determinação fria. Ele caminhou diretamente para o centro do pátio, parando exatamente no local onde Agenor havia se humilhado por causa do medalhão. Ele vestia as roupas sujas de um escravo, mas sua postura era a de um homem cobrando uma dívida. Ramiro chegou primeiro, ofegante, gritando por ajuda de Agenor. O juiz, então, apontou para Tomás, cujo corpo carregava as cicatrizes das chibatadas de Ramiro, e para Agenor, cujo rosto exibia o pânico da exposição. Coronel Vilela, disse o juiz com voz firme, este rapaz, que fora comprado de Ramiro Bastos, alega ser seu filho. Se for verdade, a venda é nula e o senhor responderá por escravidão ilegal de um parente. Se for mentira, o senhor usou um homem para arruinar seu vizinho e encobrir suas próprias transações.
A verdade, sob pena de perjúrio, coronel. Agenor olhou para Tomás e pela primeira vez viu não o bastardo, mas o arquiteto de sua queda. A vingança estava completa. Ele havia vendido o filho para perder o amigo, a honra e agora seu poder. Em um colapso de orgulho, Agenor não conseguiu mentir de forma convincente. A semelhança, a história sussurrada, a reação ao medalhão, tudo pesou contra ele. Tomás não precisou de uma palavra. O silêncio de Agenor foi a confissão. Os oficiais o prenderam. Tomás, o filho bastardo, não buscou o título de nobreza, mas a justiça. Ele havia usado a tirania do pai para construir sua própria ascensão, não ao topo da sociedade, mas à liberdade e à queda dos tiranos. A vingança de sangue havia se transformado em vingança de justiça, e o crepúsculo da tirania dos Vilela e Bastos finalmente chegou em Goiás, 1852.